Olá, já falamos sobre teletrabalho em vídeos anteriores. Parece que esse assunto tem cada vez mais importância em nossas vidas profissionais. Temos algumas questões muito importantes para enfrentar. Será que as mudanças que vieram com o teletrabalho vão ser permanentes e o trabalho presencial vai ser exceção? Será que esse regime de teletrabalho afeta de alguma forma a nossa saúde? Será que representa efetivamente economia para as empresas? Será que afeta a produtividade? Como eu já comentei em outro vídeo, ainda que a lei diga que o teletrabalho está vinculado à utilização de meios eletrônicos e não se encontra submetido a controle de jornada, isso não pode representar carta branca para o empregado ter que trabalhar 10, 12 horas por dia sem receber ou compensar as horas extras. Se o trabalhador não tem autonomia, está de casa, fazendo o mesmo que fazia na empresa, sob supervisão permanente, realmente eu recomendo que seja introduzida alguma forma de controle de horário e que seja contingenciado o eventual excedente. Vamos ver uma situação prática a respeito da qual eu fui consultado recentemente. A pessoa está em regime de teletrabalho e tem que falar com 2 supervisores. Um deles gosta de falar bem cedo pela manhã e o outro à noite. Na empresa, acabava o expediente, todos iam para casa. E esses supervisores tinham que dar suas orientações, passar suas ordens durante o horário normal. Mas agora, de suas casas, cada um quer falar no horário que lhe é mais conveniente. E esse empregado acaba por não ter mais vida. Independentemente do aspecto legal, o teletrabalho tem muitos pontos positivos, mas também pode dar margem a excesso de jornada, cobranças excessivas e isolamento, entre outros pontos negativos. Resta saber se essas questões podem ter impacto na saúde mental dos trabalhadores. Para sabermos mais sobre esse assunto, vamos falar com um especialista, o psicanalista e psicobiofísico Oscar Pestana, do Instituto Noese. Oscar, muito obrigado pela sua participação. Eu nem tenho como agradecer, porque isso vai enriquecer muito o canal. Mas vamos às nossas dúvidas. Como ficam os sentimentos, as emoções de quem subitamente teve que trocar o trabalho presencial, a interlocução olhos nos olhos, por interações por meios eletrônicos? Olá, Dr. Rodrigo, obrigado pelo convite. É sempre bom falar de saúde mental, não é mesmo? Espero poder ajudar. Olha, os sentimentos e as emoções, eles são expressos por 2 tipos de linguagem, a verbal e a não verbal. No trabalho remoto, trabalho por vídeo, a pessoa perde boa parte da linguagem não verbal, ou seja, ela tem uma dificuldade de perceber as coisas como estão acontecendo na sua totalidade, fica só ali naquela interação no vídeo. E isso traz mais ansiedade para as pessoas, porque elas não conseguem ler claramente como é que elas estão correspondendo às expectativas, como é que o vínculo dela com a empresa está se manifestando, ela perde percepção da eficiência dela no dia a dia. Você acha que esse sistema de trabalho remoto afeta a saúde mental dos trabalhadores? De que forma? Olha, sim, pode afetar sim. Primeiro, uma exposição maior ao vídeo, Fica mais tempo ao vídeo. O tempo do trabalho que antes a gente levava para ir e vir ao trabalho, hoje está incorporado ao trabalho, as pessoas estão trabalhando mais. Aquele tempinho que você demorava para ir e o tempo para voltar, hoje a pessoa já levanta da cama praticamente, está colada no vídeo trabalhando. E com essa percepção não verbal prejudicada, a pessoa tem uma diminuição da sua noese. O que é noese? Noese é essa percepção imediata do que está acontecendo, a leitura do jogo, você saber o que está acontecendo. Isso, às vezes, só com a fala e na janelinha do vídeo, fica prejudicado. Então, pode afetar, sim, a saúde mental através dos processos da ansiedade, da angústia, através de processos que deixam a pessoa mais insegura. Na sua experiência, os casos de depressão e ansiedade relacionados às atividades profissionais têm aumentado? Ah, sim, sem dúvida. Mas isso independe do trabalho remoto, tá? Eu acho que toda a situação de trabalho sempre trouxe essa questão de ansiedade, trouxe essa questão da depressão. O trabalho remoto, ele por um lado, ele tem ajudado algumas pessoas a regular um pouco melhor os seus horários, conseguir colocar pausas e melhoras no fluxo do seu trabalho, mas por outro lado, como eu já estava falando antes, traz essa ansiedade de que ele não está com controle, perdeu um pouco do controle, do jeito que ele estava acostumado a trabalhar antes. Você também tem visto um aumento de queixas relacionadas a burnout? Em caso positivo, isso de alguma forma pode estar relacionado ao trabalho remoto? Os empregados se sentem mais exigidos do que antes?
Ah, sim, essa síndrome do burnout é muito interessante, né? Está se falando muito nisso, né? Como é que você consegue dar um basta, né? Ou dar uma freada, uma desacelerada nesse mundo tão acelerado como a gente está correndo, né? Como a gente está vendo e a gente está sempre correndo. Então, assim, o burnout, ele fala que as pessoas perdem o interesse pelo trabalho, perdem o senso de propósito, elas perdem o ânimo, né? Elas começam a se sentir inúteis, a se sentir desencaixadas daquele ambiente de trabalho, perdem o brilho nos olhos pelo aquilo que fazem, e isso tem aumentado sim, tem aumentado porque as pessoas estão mais pressionadas por tempo, mais pressionadas por cumprir tarefas, as empresas diminuíram muito as pessoas, então pessoas que estão trabalhando por 3, 4, as equipes diminuíram, então realmente sim tem aumentado sim. Mesclar a atividade profissional remota com as tarefas e o contexto de estar em home office tem sido um problema? Olha, de certa forma, como eu falei antes, tem sido até tem um lado bom, tá, de você estar em home office. Né? Você fica mais perto, às vezes, do seu filho pequeno, né? Você fica mais perto fica numa situação, num ambiente, né, mais acolhedor do que às vezes é na empresa. Por outro lado, você estar em casa também faz com que você faça o que a gente tenha reconhecido aqui, né, a gente tem chamado de dupla jornada. O que é a dupla jornada? Você está trabalhando, mas você também está com as tarefas de casa em paralelo. Por exemplo, você está numa reunião, toca a campainha. Aí você tem que sair da reunião para atender a campainha. Aí você está falando, às vezes, uma coisa importante, o seu cachorro late. Né? Então, coisas paralelas da sua casa começam a conflitar com as suas coisas do trabalho. E aí a sua mente acaba tendo esses dois gerenciamentos para fazer, e isso provoca, assim, um cansaço mental, um estresse mental. Existem medidas ou estratégias que possam minimizar o impacto do trabalho remoto na vida dos trabalhadores? Sim, tem algumas estratégias. Eu acho que o principal que está à disposição das pessoas é elas perceberem a importância de se organizarem melhor. Né? A organização ela pode se manifestar de várias formas, né? Mas uma forma mais pragmática, mais prática, é a gente separar o que é urgente do que é importante. Então, por exemplo, o que é urgente e é importante, né, nas suas tarefas, você faz. Não adia mais. O que é urgente, mas não é importante, né, você pode delegar. Delega para alguém fazer. Agora, aquilo que é importante, mas não é urgente, aí que está uma grande questão. Isso você pode planejar. Né? Você planeja para fazer. E talvez assim, o ponto-chave do processo de organização é você não fazer o que é não urgente e não importante, ou seja, as distrações. Foco tem a ver com distrações. Quando você percebe as distrações e coloca as distrações no tempo dela, no espaço dela, ou na hora de lazer, ou no fim de semana, né, você consegue se organizar bem melhor e consegue ser mais eficiente. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Dá para ver que esse é um campo muito vasto, muitíssimo importante, e eu creio que é necessário mesmo que a gente se debruce nisso para que a população em geral possa compreender melhor os impactos do teletrabalho, até mesmo para que possamos evitar problemas futuros. Doutor Rodrigo, eu que agradeço o convite. É muito rápido para a gente falar dessas questões. A gente sabe que tem a limitação do tempo, aliás, o tempo do nosso patrimônio que a gente tem. Então a gente aqui acaba falando, tudo que a gente falou aqui hoje é sobre gerenciamento e organização do tempo, como aproveitar melhor o tempo. E fazer do tempo também uma arma em nosso benefício, da gente cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual e principalmente da nossa saúde relacional, da saúde dos nossos vínculos. Então, muito importante, nesse ambiente todo de trabalho, nesse contexto todo, a gente perceber que a gente está vinculado a pessoas, a tarefas, e as nossas relações com esses vínculos é que fazem a gente ter uma vida de melhor ou de pior qualidade. Muito obrigado pelo convite. Nos próximos vídeos, vamos continuar a abordar outras questões importantes relacionadas ao teletrabalho e ao direito do trabalho em geral. Muito obrigado e até a próxima!